Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vou fazer aqui a partilha aqui do vídeo do estudo da Escola da Divina Vontade, né, da misticidade de Deus. E nossa, tô aqui, nossa, impressionada assim com o que Nossa Senhora falou, assim, muito forte esse vídeo, né? Muita coisa importante foi falada nesse vídeo, né? E o que foi falado, assim, não sei nem por onde começar, meu Deus. Agora uma parte que me chamou, assim, atenção, uns pontos que me chamou, assim, atenção nesse vídeo, né? Falando, né, que hoje, né, o quanto as pessoas estão, como é que eu posso dizer, medrosas, né? Sem coragem, elas não têm, não sei dizer a palavra ímpeto, a palavra certa, mas aquela força, né? Aquela força mesmo de Deus nelas, né? Como era antigamente, né? Vamos dizer assim, na igreja primitiva ali, com o exemplo que ela me falou dos apóstolos, né? Os santos, né? De antigamente, né? Os primeiros santos, a gente vê que eles não tinham medo, né? De morrer ou de acontecer qualquer coisa, de perder a vida, né? Aqui, né? Para preservar, né? E não ofender a Deus e não cometer pecado. E elas não tinham medo, né? De morrer, da morte. E hoje as pessoas têm horror à morte, né? Vê a morte como inimiga, não como amiga, como os santos viam, né? Os santos olhavam para a morte como amiga, né? E hoje totalmente diferente, a pessoa foge. E querem preservar suas vidas, né? Se resguardarem, né? E Deus já não é mais o centro das almas, né? Elas pensam nelas mesmas e deixam de fazer as coisas, né? De fazer o que é certo, para preservar, para se preservar, para se resguardar, né? E antigamente, como ele estava falando, né? Eles davam vida, né? Então, um exemplo, muitos santos morreram para não pecar contra a castidade, né? Porque fez um voto de castidade ali, né? E quantos santos, quantas santas, né, que morreram para não perder a castidade, para, né, não ser ali estuprada, elas preferiram realmente, né? Teve uma que se jogou da janela, eu lembro, né, desse santo, eu não lembro do nome do santo, mas já ouvi, né, a história dessa santa que se jogou da janela, né, para não ser estuprada, para não ser violada, porque ela tinha feito um voto de castidade. Então, nossa, olha só, o amor para com Deus, né? Hoje as almas não têm amor para com Deus. Infelizmente, a maioria não tem. Né? Elas estão mais preocupadas com suas próprias vidas, de se resguardar, e elas não têm mais essa coragem, né? de morrer por Deus, de fazer as coisas por amor a Deus. Não tem, né? E a gente vê, né, que é uma coisa muito interessante que ele está falando sobre a justiça divina, né, do que vem acontecendo dentro da igreja, né, e já deu o exemplo dos conventos, né, que às vezes acontecem as coisas dentro dos conventos mesmo, né, porque já ali já poderia estar acontecendo uma desordem lá dentro, né, então a divina vontade, né, permissiva, permite, né, respeita a liberdade e permite vir, né, as cruzes e os castigos ali, né, os acontecimentos, né, como consequência das escolhas delas, né. Então a gente sabe que na permissiva vem junto ali a justiça, né, para equilibrar. Na permissiva, né, ali Deus respeita a liberdade, né, das escolhas delas e acaba tendo consequências, e essas consequências é a justiça, Deus deixa, né. Deus deixa, como ele está falando, para provar a fidelidade das almas. Deus deixa, né? Permita as coisas para ver se a alma realmente ama Ele. Se está ali um exemplo dos conventos, se está ali por amor a Ele, né? Ou por algum tipo de interesse, né? Para ter algum reconhecimento.
Então é muito sério o que está acontecendo, né? Dentro da igreja. E é muito importante essa questão da obediência, né? Que foi falado. De saber discernir também, né? Claro que a gente tem que sermos obedientes, mas obediente ali seguindo, né? De acordo com o que Deus nos ensina, de acordo com os mandamentos, né? Ali com a regra, né? De acordo com a regra de, né? Um exemplo lá dos conventos, né? Do que a Aline deu, né? Vivendo a regra, né? Então, os problemas vêm, vamos dizer assim, as cruzes, os castigos vêm, os acontecimentos vêm, porque as pessoas não respeitam mais, né? Ali, não cumpre com o seu ofício, né? Como religioso, religiosa, como padre, né? Como bispo, como leigo também, né? Todos os âmbitos mesmo, né? No matrimônio. Né? Isso se estende o que foi falado também, não só para os religiosos, né? Mas se a gente for ver, isso se estende para todos, né? Cada um tem, vamos dizer assim, uma regra ali, né? Tem ali uma obediência, né? Um modo ali de corresponder o ofício ali que você tem que cumprir aonde você está, como religioso, como padre, como leigo, no matrimônio, onde você estiver, né? Tem uma obediência a seguir, né? Obedecer uma regra, existe uma regra. Em cada posto existe uma regra, né? E quando a gente não cumpre, né? Ali a vontade permissiva para equilibrar, vem sua justiça para equilibrar, né? E vem as consequências das escolhas, e é exatamente o que está acontecendo. É exatamente o que está acontecendo. Então, por isso que a gente está vendo muita coisa acontecer, as coisas vindo assim à luz do dia, né? As coisas se revelando aí, o que acontece, né? Dentro dos mosteiros, né? Aí acontece aí o que muitos padres estão fazendo, né? Tudo está se revelando. É a justiça de Deus. É a justiça, né? Para equilibrar. Porque as pessoas não estão sendo fiéis a Deus, né? Não tá na infidelidade. Não estão sendo fiéis a Deus, né? E aí é como a Aline falou, as almas, né? Hoje as pessoas estão realmente muito fracotes, muito fracas, né? Muito querendo se preservar, né? E ali não tem confiança em Deus, as almas hoje não estão confiantes e abandonadas em Deus. Não confiam em Deus e não estão abandonadas. Não confia que Deus, né, pode guardar, pode proteger, né, defender. Não tem mais essa confiança. Então, elas não querem assim, tipo, arriscar, né? Não vou arriscar. É uma desconfiança de Deus terrível, né? Uma falta de confiança em Deus. Hoje, as coisas estão como estão por causa da falta de confiança, falta de amor a Deus. E aí, diante do que a Aline estava falando, eu me lembrei até dessa questão de que realmente, né? O próprio Jesus é um exemplo. Ele não tinha medo do que poderia acontecer com ele, né? E muitas coisas ele deixava de fazer por caridade aos apóstolos. Por caridade, eu lembrei de uma cena, né, da Valtorta, que eu não lembro de onde ele estava saindo, de qual cidade para qual cidade ele estava indo, né? Eu acho que ele estava saindo de Hebron, eu não lembro muito bem se era Hebron mesmo. E aí, parece que ele tinha recebido uma carta, uma mensagem, né, chegada até ele, de que as coisas estavam meio complicadas, que ele não fosse por tal caminho, porque estava muito complicado, as pessoas estavam nervosas. Se eu não me engano, até um recado da mãe também, de Nossa Senhora, né? E só que ele estava vendo o coração dos apóstolos e viu que eles estavam com medo, devido, né, o que tinha, né, da notícia que eles receberam, eles estavam meio temerosos e com medo. Jesus estava vendo, então, por causa deles, Jesus desviou o caminho, ele foi para um outro caminho, né? Tipo cortar caminho para chegar ao destino onde ele ia, para outra cidade, que eu não lembro o nome. E aí
o caminho que ele tomou, nossa, uma estrada bem difícil, assim, um caminho bem complicado, sabe? De andar e bem difícil mesmo, né? E os apóstolos, eles não falavam nada em silêncio, mas com o coração, né, no interior deles, eles estavam cansados, estavam chateados, né, estavam reclamando, né, no coração deles. Eles não falavam com palavras, mas eles estavam, né, se queixando, bem aborrecidos, né, por causa do caminho lá, do caminho que eles teve que desviar e o caminho que eles pegaram. Né, eles estavam bem chateados. E Jesus estava indo mais à frente, super tranquilo, em paz, contemplando, né, a criação. Ele estava assim, meu Deus, assim, encantado, olhando a criação. Ele parava e contemplava ali as flores e ficava assim, coisa mais linda assim. Nossa, parece que ele estava super em paz, ele não estava sentindo nada, ele estava super tranquilo, né? Mas ao mesmo tempo ele ficava triste por ver o coração dos apóstolos, como eles estavam aborrecidos, murmurando e, né, vendo o coração deles. Mas ele queria muito que os apóstolos visse o que ele via, sabe? Ele até dizia isso. E aí eles tiveram uma ocasião, parece que Jesus assim deu uma chance ali, porque estava vendo eles, os corações dele, como é que eles estavam. E aí Jesus deu uma certa abertura ali para eles falarem, né? E eles aproveitaram o momento e falaram, começaram a se queixar, né? Reclamar do caminho que Jesus tinha pegado, desse desvio que Jesus pegou, estavam reclamando de mais que é muito ruim, que uma maior murmuração. E aí Jesus fica, oh, como é lindo, olha que coisa linda, e Jesus querendo, né, fazer eles desviar o olhar, e eles, nesse momento aí, eles começaram a se queixar. Não sei como o Senhor consegue ficar em paz e não sei o que, consegue contemplar, e com essa situação toda eles começaram a se queixar. Estavam super chateados, cansados. Aí foi que eles começaram a desabafar, né? E aí Jesus falou assim, eu não tomei esse caminho porque eu estava com medo, não era por causa de mim. Eu não estava com medo. Por mim, eu teria ido pela, tipo uma estrada principal, né? É tipo o caminho ali principal, né? Uma estrada principal, eu não precisava desviar. Ele disse, por mim, pela minha vontade, por mim, eu teria pegado a estrada principal, o caminho principal lá, não teria me desviado, né? Ter pegado uma talha aqui e vindo por aqui. Eu vim por aqui por causa de vocês, porque eu vi que vocês estavam com medo de ir pela estrada. Então, por isso que eu vim cortando o caminho, por causa de vocês, pelo medo que vocês estavam, medo de acontecer alguma coisa comigo. Então, por causa de vocês, né? Por caridade a eles, Jesus cortou o caminho, desviou daquela estrada principal, porque, né, eles achavam que Jesus cortou o caminho, que Jesus que tava com medo. Ah, eu entendo que Jesus disse, não, eu não estava com medo. Eu não vim por esse caminho por medo, né, do que poderia acontecer comigo, medo de alguém né, me, sei lá, me bater, alguma coisa assim, sabe? Ele disse, não, eu não estava com medo. Por mim eu teria ido lá, né? Então, assim, ele só desviou o caminho por causa dos apóstolos, né? Por causa dos apóstolos. Então, daí a gente já vê esse exemplo, né? O próprio Jesus dá esse exemplo, né? De não estar se resguardando, né? De não estar com medo do que pode acontecer, de alguém vir xingar, de alguém vir querer bater, né? Ele não estava com medo de nada disso, né? Porque assim a gente sabe, né? Que Jesus lá na paixão só sofreu tudo aquilo que sofreu porque ele quis, porque ele permitiu, né? Ninguém poderia tocar na gente antes da paixão, antes de chegar o tempo, ninguém conseguiria pegar Jesus nem se aproximar dele, né? E olha que ele andava, ele pregava e ninguém conseguia pegar ele, porque não era o tempo, porque ele não queria. Então, assim, Deus guarda, né? Deus protege, né? Não precisa ficar com temores e medos ali e deixar de fazer o que precisa ser feito, né? De ser obediente a Deus,
ser obediente a Deus, de seguir a ordem, né? Manter a ordem, de fazer ali o que precisa ser feito por temor, por se preservar. Jesus aqui mesmo, nesse exemplo que eu estou dando aqui da Valtorta, ele não queria, não estava se preservando, que por ele teria ido, mas por causa dos apóstolos ele desviou o caminho. Por causa dele. A gente vê na Valtorta que tem alguns momentos que Jesus, né, ali acaba fazendo coisas para agradar, né, por causa dos apóstolos, por caridade, não é para agradar, por caridade aos apóstolos, né? Mas ele não tinha medo do que poderia acontecer com ele. Jesus não tinha medo, né? E ele não ficava com querendo se preservar, né? A única preocupação dele é fazer a vontade do Pai. A única coisa que ele queria era corresponder ao Pai, amar o Pai e fazer o que o Pai queria, né? Então daí já tá o exemplo. Mas é bem engraçado você ver aí quando a gente, nessa questão, se a gente for olhar, ali o que aconteceu foi a vontade permissiva, né? Porque Jesus está vendo, pela minha vontade, né? O que ele está querendo dizer nisso? A vontade querida dele teria sido naquele caminho. Mas por respeito à liberdade dos apóstolos, né? Porque eles não queriam ir por aquele caminho, então Jesus não queria fazer violência a eles, eles estavam com medo, e na vontade permissiva dele, ele foi por outro caminho. Mas você vê que quando é na vontade permissiva dele, a justiça caminha junto? Porque não foi fácil. Você viu que veio para equilibrar a justiça ali, eles sofreram. Se tiver que fazer sacrifícios ali, a justiça aconteceu ali. Olha que coisa, que exemplo incrível. Bate exatamente com o que a Aline está falando, né? Que na vontade permissiva acontece, tem consequências ali, porque não é a vontade de Deus, mas não é a querida dele, né? Então, a gente acaba sofrendo as consequências de querer fazer a nossa própria vontade. E Jesus permite a vontade dele, permite. Mas aí a gente tem que ter consciência que vai haver um equilíbrio de justiça ali. E foi exatamente o que aconteceu nessa cena com os apóstolos, porque eles estavam sofrendo. Eles sofreram, o caminho lá não era fácil, não era fácil. Então eles estavam sofrendo as consequências dali, da vontade permissiva de Deus ali, de respeito a eles ali, da vontade que eles queriam. Jesus não quis fazer violência e obrigar eles a ir por um caminho. E Jesus, por ele, estava super tranquilo. A vontade querida dele era aquele caminho. Mas aí a vontade permissiva dele, por causa ali da liberdade dos apóstolos, foi por outro caminho, né? Então é muito incrível esse exemplo. Por isso que é bom a gente estudar outros, né, os outros livros para a gente entender a cabeça de Deus, como Deus é muito incrível. Nossa, eu fico encantada. Amo, 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 amo. Né? Aí quando eu tava lendo, eu tava escutando o vídeo, eu me lembrei dessa cena, eu disse, nossa, Jesus, e é assim mesmo, né? Tá lá, o Senhor mostra, o Senhor dá o exemplo, tem um exemplo lá na Valtorta, de exatamente do que a Aline tá falando. Exemplo claríssimo do que a Aline tá falando. E aí a gente fica olhando, né, que a Aline, é porque lá no vídeo, né, o que a mãe tava falando era muito para a parte das irmãs, né, dos conventos, mas isso não fica só limitado a elas, né, como eu estava falando. Isso se estende a todas as ordens, né, não só religiosas, né, mas não só ali, né, sacerdotes, padres ali, mas também, né, na ordem matrimonial, como leigo, né, aonde a gente está, a gente tem uma ordem, uma obediência, seguir uma regra ali, a gente tem que respeitar, né, manter a ordem das coisas, né, e no matrimônio é a mesma coisa, se a gente sair da obediência, né, no matrimônio a gente, como esposa, né, devemos obediência aos nossos maridos, né, ao nosso marido. Então, se a gente sair dessa obediência, né, tem essa questão, entra em desordem, né? Entra a desordem ali, né? E a vontade, né, aí há uma consequência, né? A justiça vai ser ali, vai acontecer porque Deus vai permitir, a vontade permissiva dele, né? Então, se a gente sair daquela ordem, né, não cumprir com o nosso ofício, entra a desordem, né? Ali no matrimônio, né? E vai haver consequência dessas desordens, é o que a gente vê, né? De tantos testemunhos que a gente vê aí, de tantos vídeos que a gente tá vendo, né?
por causa da desordem, porque não foi cumprido a ordem, né? De esposa, de mãe, de dona de casa, não estava sendo cumprido, então houve consequências. A justiça foi ali derramada. Houve um castigo, houve ali, teve cruzes, teve sofrimento por causa da escolha da vontade humana. E Deus permitiu, né? Respeitando a liberdade daquela pessoa. E olha só a desordem que é. E há consequências por causa dessa desordem, né? Da vontade humana. E aí a gente vai, olha para a igreja, né? E eu fiquei meditando, e eu vi um vídeo daquele professor Rufino, né? Aquele que ensina, né? A Bíblia e tudo mais, né? Porque eu só lembro do Rufino, acho que é Cláudio Rufino, né? E ele tava falando sobre, tem um vídeo dele que ele falando, né? Sobre a igreja no Brasil, né? Parece que a igreja vai acabar no Brasil, a igreja católica vai acabar no Brasil, uma coisa assim, o vídeo dele. E ele estava falando, mostrando as estatísticas, mostrando como era, né, que o Brasil é o maior, o país católico do mundo e as coisas estão mudando. E por causa disso, ele estava mostrando tudo, né, que está mudando, tá diminuindo, né, a quantidade de católico no Brasil, enquanto está aumentando os evangélicos. Ele foi mostrando tudo isso, falando sobre isso. E aí, quando eu estava escutando, né, e Jesus estava falando, né, e me deu, né, assim, com o que a Aline estava falando, uma confirmação até, né, do que a Aline estava falando no vídeo, né, da misticidade de Deus. Porque é exatamente a mesma coisa. Então, se a gente olha para a igreja, ela tem uma ordem a seguir, né, a lei que Deus estabeleceu, né, ele colocou sua igreja, né, fundou a sua igreja e deixou uma ordem. Então, qual era o papel da igreja? O papel da igreja é levar a palavra de Deus, é evangelizar, né, é difundir a verdade de Deus, né. Então, ali com os apóstolos no início da igreja, na igreja primitiva, qual foi a missão que Deus deu aos apóstolos lá no início da igreja? Não foi essa? Que eles anunciassem a palavra, né? Fizessem, né, a palavra de Deus ser conhecida e eles pregassem o evangelho, anunciassem a verdade, né? Que Jesus fosse conhecido. Então, o que foi que eles fez? Eles não se espalharam? Então, essa era a ordem. Então, vamos pensar assim, né? A posição da igreja é essa que Deus estabeleceu. Uma ordem, uma regra para a igreja, o corpo místico de Cristo é essa. Né? Não ficou só lá com os apóstolos, né? É para a igreja. A ordem para a igreja era essa que Jesus estabeleceu, né? Enquanto eu estava escutando, Jesus estava, né? Estava conversando com Jesus estava me falando isso. A mesma coisa é a igreja, né? Beleza? Olha para o âmbito da igreja, a igreja. É isso também, assim como as freiras, né? Elas têm uma obediência, uma ordem, uma regra ali do convento que ela está. Assim também o matrimônio, o sacerdote também tem, né, um papel ali a cumprir, o ofício, né, ali o que ele tem que fazer, né? E quando ele sai disso, né, entra uma desordem, né, que a Aline já deu exemplo, né, dos padres, dos freis, né, que acaba saindo daquela regra, não cumprindo, né, e aí quantos sendo famosos e tudo que ela explicou, né? Mas aí voltando para a igreja é a mesma coisa, a igreja em si, a igreja, né? Ela tem a custódia, né? Foi depositada nela todos os conhecimentos, a verdade, tudo Jesus deixou, para que ela anunciasse, para que ela evangelizasse, para que ela espalhasse essa verdade. Mas quando a gente vai olhar, ela saiu dessa regra. Existe uma regra, que eles teriam que cumprir a regra ali, que não está sendo cumprida. Pela maioria não está sendo cumprida, né? Então, o que está acontecendo? E toda essa confusão que a gente está vendo da igreja é por causa da desordem. Saiu dessa regra. As pessoas não estão mais evangelizando. As pessoas não estão mais querendo falar a verdade. A gente vê quantos sacerdotes aí que nas homilias preferem estar falando de política e colocando o homem no centro, né? O homem é o centro, deixa Deus de lado, né?
não fala de Deus e fala de política. E as palavras pega a palavra e distorce muitas das vezes, fala ali, né, só aquilo que lhe convém e omite outras coisas. Não fala mais a verdade, não fala. É muito humanista, a igreja está muito humana, humanista. O homem está no centro, né? E Deus está sendo, a verdade está sendo deixada de lado. A verdade está deixando de ser pregada. E não só, mas as pessoas não estão mais vivendo, né, na verdade, a verdade, né? Não estão mais, né? A teoria está sendo muito poucos pregam a teoria e a prática, e muitos tá só na teoria, mas não está vivendo aquilo que está ali conhecendo, né? O que escuta, não vive, não pratica, né? Então tá tudo assim fora, tá tudo, as pessoas estão desordenadas, estão cumprindo com aquilo que foi estabelecido, né? Por quê? Estão querendo aparecer, estão querendo ganhar reconhecimento, estão querendo ganhar aplauso, não querem ficar conhecido, porque não querem magoar as pessoas, porque não querem afastar as pessoas. Então, por isso que Jesus está falando, é por isso que está tendo essa mudança, do que justamente o professor estava falando, que está diminuindo os católicos, que está aumentando lá os evangélicos, está diminuindo. Justamente por causa disso, porque não está tendo exemplo dentro da igreja. Não tá. Uma porque as pessoas querem buscar, acham que a fé a fé e ser cristão é sentimentalismo. As pessoas são baseadas pelos sentidos e acham que a fé é isso. A base da fé é sentir. E muitos saem da igreja porque não está sentindo, não sente nada, não sente aquela emoção, né? Eu vi até isso, aquele Vilela falando, né? Ele estava no podcast no Santo Flow, ele estava falando justamente que ele deixou a igreja porque ele não sentia nada. E ele gosta de estar no canto que ele gosta de estar se sentindo bem, de sentir aqui o Espírito Santo, de sentir. E se ele não está sentindo nada, ele sai. Então, ele saiu da igreja católica por causa disso. E se tornou evangélico porque nessa igreja que ele está, ele diz que ele sente aquela presença, ele sente aquele negócio de sentido. Né? E ele é um exemplo claro da maioria do que estão deixando. Porque não sente nada. Então, para elas acham que Deus não está ali, porque elas não estão sentindo nada. Elas estão buscando sentimento, conforto, consolo. Então, se elas não sentem consolo, elas saem. Tá vendo? Elas não estão pensando em Deus, não é nem amor a Deus, não estão querendo Deus. Elas estão querendo ser consoladas, né? Elas estão querendo ser alisadas, né? Os sentidos delas. Então, se elas não estão sentindo nada, é porque Deus não está ali. Tem uma coisa errada ali. Então, elas mudam, elas saem. É um dos motivos, né? Que Jesus estava me mostrando. E outro é por causa disso. Falta de exemplo da verdade. Então, dizem uma coisa, mas vivem outra coisa. Então, as pessoas verem isso, não tem testemunho. Não está tendo testemunho, então as pessoas se afastam. Por quê? Estão saindo da ordem. A ordem que Deus estabeleceu para a igreja. Aquela regra para a igreja. Estão deixando de cumprir. Então, por isso que as coisas estão como estão, né? Desse vídeo que Jesus me mostrou, por isso que está tendo menos católicos. Né? Está mudando. Justamente por causa disso, é consequência da desordem. É a consequência da desordem dos filhos da igreja, né? Do corpo místico ali, né? Por causa de vontade humana, das escolhas delas. Que estão pensando em si mesmo, estão deixando Deus de lado e colocando o homem no centro, né? E Deus está ficando de lado, a verdade não está sendo pregada, né? As pessoas estão com medo de falar a verdade, né? Para se preservar. É a mesma coisa que a gente estava falando na questão dos conventos. Isso abrange para a igreja, né? Jesus está falando a mesma coisa, né? E como consequência está aí toda essa bagunça que está, essa confusão que está dentro da igreja. Isso é a justiça divina. É as consequências. Jesus está permitindo, é a vontade permissiva dele. Então a justiça está ali para equilibrar, está tendo toda essa confusão que está tendo.
Né? Isso são castigos, né? Isso são flagelos. Né? Por isso que está toda essa guerra dentro da igreja. Por quê? Por causa da desordem. Porque saiu da ordem. Não está cumprindo com aquela regra com que Jesus estabeleceu lá na igreja. Quando ele fundou a igreja e tudo que ele ensinou para os apóstolos se perdeu. É muito pouco os que pregam a verdade, o que segue a regra, o que tem que ser feito, né? É muito poucos que estão cumprindo com o papel que foi estabelecido para cada um dentro da igreja. Então, por isso que está toda essa confusão. Então, isso que ficou assim, na minha cabeça aqui, que eu fiquei conversando. Eu fui dormir, eu estava escutando ontem à noite. Eu estava com insônia, não estava conseguindo dormir. Aí eu fui escutar, eu disse, não, eu vou escutar. Vou ouvir aqui, como eu estou sem insônia, né? Eu fiquei... E eu passei praticamente quase a noite toda conversando sobre isso com Jesus, né? Eu não consegui dormir pensando nisso. Né? Pensando em tudo isso. Eu passei a noite toda conversando com Jesus sobre isso, ele me mostrando tudo isso. Aí hoje de manhã eu vi esse vídeo do professor e assim, Jesus confirmou, assim, foi encaixando as coisas. Então, sério, né? A desordem, né? Por causa da desordem, as pessoas querendo se preservar, né? Então, por isso que tá tudo isso que está acontecendo na igreja, é porque falta de confiança em Deus, falta de respeito, né? A lei de cumprir com cada um cumprir com o seu papel, né? O seu posto, cada um no seu posto cumprindo o seu papel, né? A questão da obediência também, as pessoas estão muito desordenadas, desobedientes, não respeitam mais as autoridades, né? É por isso que tá, do jeito que tá, né? Então acho que é isso, eu queria mais partilhar isso. Amém, Fiat.